Bom dia, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nesta manhã de quarta-feira. Acredito eu que vocês tiveram uma noite abençoada de descanso na presença de nosso Deus. Nesta manhã eu quero meditar com vocês em um texto da gloriosa palavra do Senhor, a qual se encontra no livro de 2 Samuel, o capítulo 6 e o versos 9, a qual nos diz desta maneira: E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Esse texto nos conta a história que naquela época havia muitas batalhas e chegou uma certa época em que Israel estava distante do Senhor por erros cometidos e a arca de Deus foi tomada de Israel. Essa arca, ela foi feita com o único propósito, que Deus mandou construir ela com o único propósito, que aonde a arca estivesse, a presença de Deus estaria naquele lugar. E essa arca, em certa época, em meio às batalhas que eles enfrentavam, essa arca foi levada embora de Israel. E ao passar o tempo, Davi veio a se tornar o rei de Israel. E o objetivo que ele tinha era de levar essa arca novamente para a sua cidade, para que a presença de Deus estivesse bem próximo deles naquele lugar. E observamos que eles foram fazer uma tentativa para levar aquela arca embora, e a Bíblia nos diz que aquela arca ela estava na casa, de Abinadab, e Davi resolveu levar aquela arca embora. Só que mandou construir um carro novo, um carro de boi novo, para conduzir aquela arca de volta para a sua cidade. Mas não era o jeito certo de conduzir aquela arca, porque tudo tinha um padrão que Deus havia determinado. Por isso que é difícil quando o homem sai fora dos planos daquilo que Deus determinou para ele. Não podemos tentar fazer as coisas da nossa maneira, tem que ser da maneira em que Deus determinou. Caso contrário, vai dar errado. E observamos pela leitura, se nós fôssemos fazer a leitura anterior, nós vamos ver que deu errado aquele jeito que eles pensavam em levar aquela arca. E colocaram ela em um carro novo e começaram a conduzir aquela arca. Mas no meio do caminho, ao gingado daquele carro de boi, a arca estava se perdendo. E um certo homem, ele tentou levar a mão para segurar a arca e não podia fazer aquilo. Por quê? Porque não era qualquer um que pudesse colocar a mão naquela arca. Não era qualquer um que pudesse fazer aquilo que ele pensava em fazer. Somente o sacerdote tinha a autoridade para fazer aquilo que Deus havia determinado. E observamos que, por causa daquela atitude daquele homem, a Bíblia nos diz que Deus ali o matou, porque estava fazendo coisa errada. E naquela época a coisa era séria com Deus. Hoje muitos brincam com a palavra de Deus.
Hoje muitos brincam com Deus, mas naquela época não era desta maneira. Naquela época Deus agia de uma forma rígida sobre o povo. Não que Deus hoje não é rígido, mas hoje nós vivemos no tempo da graça e o homem está fazendo muitas coisas da maneira que quer. Mas vai chegar um dia em que todos terão que prestar conta daquilo que se faz nessa terra. Vivemos no tempo da graça e muitas vezes achamos que estamos fazendo as coisas certas e esquecemos de perguntar para Deus se o que nós estamos fazendo é o certo. E observamos que ali Deus tira a vida daquele homem por causa daquele erro. E Davi, quando viu aquilo, aí foi onde que Davi disse essas palavras: como virá a mim a arca do Senhor? E aquela arca foi deixada na casa de Obed por 3 meses. E por causa daquela arca na casa de Obed, Deus abençoou Obed de uma forma extraordinária. Abençoou Obed, abençoou a sua casa, abençoou tudo que Obed tinha, porque a presença de Deus estava naquele lugar. Por isso que nós não podemos deixar de maneira alguma a presença de Deus sair de nossas vidas, porque aonde Deus está, a bênção, aonde Deus está, a vitória. Por isso Deus tem que estar presente em nossas vidas. E chegou a notícia para Davi que Obed estava sendo abençoado por causa do amor à arca. E aí Davi então vai e traz a arca da casa de Obed para a sua cidade. Só que aí ele fez a coisa certa, consultou e ele viu que para conduzir a arca precisava colocar sobre os ombros dos sacerdotes, para que eles pudessem conduzir a arca no lugar certo. E a Bíblia nos diz que assim Davi fez, chamou os sacerdotes, colocaram a arca sobre os seus ombros da maneira que Deus havia determinado. E ali a Bíblia nos diz que eles começaram a caminhar, e conforme eles iam caminhando, Davi, ele ia sacrificando sacrifícios a Deus e oferecendo sacrifícios a Deus pela vitória que ele estava conseguindo naquele dia, pela vitória que ele estava conseguindo na sua vida, em conduzir a arca de volta para a sua cidade. E a Bíblia nos diz que Davi, ele sacrificava bois, sacrificava carneiros e cevados, oferecendo ao Senhor, por causa da grande vitória que ele havia recebido da parte de Deus. E muitas vezes nós só queremos para nós, mas não queremos fazer nada em sacrifício para obter a bênção de Deus. Muitas vezes nós só queremos bênção, mas nós não queremos retribuir a Deus aquilo que é devido a Ele. O que é a nossa sinceridade, a nossa comunhão com Ele. Precisamos ter mais comunhão com Deus para nós conseguir as bênçãos do Senhor. Oferece algo para Deus, para que você também possa ser abençoado. Não pensa só em adquirir de Deus, não, dá também para Deus o seu amor, a comunhão que você pode dar com Ele, aquilo que você pode fazer por Ele. De que maneira? Fazendo bem, procurando ter comunhão com Ele, fazendo aquilo que é certo aos olhos do Senhor, para que as bênçãos recaiam sobre a sua vida. E assim Davi fez, foi sacrificando ao Senhor e levou a arca de volta para a sua cidade. E a Bíblia nos diz que assim Davi fez, e Davi saltava de alegria perante Deus. Davi saltava de alegria porque a arca estava voltando para o seu lugar. Querido e amado irmão em Cristo Jesus, Deus, Ele quer habitar na sua vida. Deus quer habitar na minha vida, mas nós precisamos
fazer um esforço de nossa parte para que nós possamos ter aquela comunhão com Ele. Precisamos nos esforçar para que o Senhor possa habitar em nossas vidas. Que assim Deus, em Cristo Jesus, na presença do Espírito Santo, abençoe o seu dia e que você tenha um dia abençoado na presença dEle. E se assim Ele nos permitir, amanhã estaremos aqui novamente trazendo mais um pouquinho da palavra de Deus. Que assim o Senhor vos abençoe em um santo nome de Jesus. Fiquem todos na gloriosa paz.